Fala empreendedor, fala empreendedora, eu sou Diogo Lupinari e hoje eu quero te contar como a minha empresa, mesmo faturando e lucrando milhões todos os anos, ainda conseguia ajudar milhares de pessoas. E eu não estou falando que essas pessoas eram ajudadas com os nossos produtos. Fica aqui no vídeo, hoje o assunto é bem sério, é bonito, é inspirador, é altruísta. Fica comigo, depois da vinheta eu te conto mais. Hoje eu quero te contar como nós implementamos um projeto de ação social dentro da nossa empresa de tecnologia e eu quero te encorajar a você fazer a mesma coisa na sua empresa. Eu quero te encorajar a transformar a sua empresa numa ferramenta de impacto social, independente do tamanho que a sua empresa tem hoje. Ainda que seja uma empresa pequena, uma empresa que você não consegue enxergar exatamente como ela pode cooperar com as pessoas fora do ambiente da empresa, é isso que a gente vai conversar hoje aqui nesse vídeo. Então, eu estou aqui com o meu iPad, vai me ajudar a passar por alguns itens que eu entendo que são importantes para você conseguir entender como que o nosso projeto foi estruturado e ao final quero escutar o seu comentário, quero entender o seu ponto de vista sobre isso e te ajudar a estruturar o teu projeto de ação social dentro da tua empresa. Bom, então hoje nós iremos implementar um projeto de ação social ou de responsabilidade social na sua empresa, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu queria dividir aqui com você é que eu não vejo dessa forma, tá? Eu coloquei aqui a ilustração de uma balança, tá aqui, ó, a balança. Eu não vejo dessa forma. Eu não vejo que de um lado tem o lucro e do outro lado tem a ajuda ou a ação social como se eles fossem conflitantes, como se eles estivessem confrontando ali. Ou seja, ou você decide lucrar, ou você decide ser uma empresa de impacto, uma empresa que tem propósito. Eu não vejo dessa forma. Para mim, as coisas podem atuar em conjunto. E eu vou te mostrar como a gente fez isso na nossa empresa e como o nosso projeto de ação social ele foi extremamente alavancado e impulsionado porque a gente conectou o lucro da companhia com o projeto. Então, o primeiro mito que eu quero desmistificar é que sim, é possível você ter uma empresa comum, uma empresa que faz transações, uma empresa que, na verdade, não é que ela visa o lucro, ela precisa do lucro para ela continuar existindo e essa empresa também se preocupar com o próximo, essa empresa também se preocupar com a ação social, com o impacto social. Eu particularmente gosto muito desse texto bíblico que está aqui embaixo, está lá no livro de Provérbios, no capítulo 11, no versículo 25, está escrito assim: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Isso aqui é uma promessa que a gente tem na Bíblia e que, de alguma forma, nos incentiva a ser generosos. O ponto é que, se você é um líder, um empresário, um empreendedor, independente, mais uma vez, aqui do tamanho da tua empresa, você pode ser generoso como empresário. Você não precisa ser generoso só na pessoa física. Você pode colocar a sua pessoa jurídica, a sua empresa, dentro desse contexto, de um contexto de generosidade. E é sobre isso que a gente está falando aqui. Então, a primeira coisa que eu queria dividir com você, a primeira pergunta, né, que eu quero fazer para você, e eu vou responder ela no meu ponto de vista, é: por que fazer isso? Por que implementar um projeto de ação social na minha empresa? Bom, eu coloquei aqui alguns motivos ou justificativas ou pontos para argumentar ao favor de implementar um projeto social na empresa. E o primeiro deles é: eu de verdade entendo que as empresas, elas são, ou melhor, elas podem ser, se você colocar a tua empresa nesse contexto, uma poderosa ferramenta de impacto e transformação social. Mas assim, uma poderosa ferramenta de verdade. E por quê? Porque as empresas possuem recursos em larga escala. Geralmente as empresas possuem determinados recursos, que eu vou apresentar para você logo na sequência, numa quantidade, num volume, numa escala muito maior do que a pessoa física possui. Quais são esses recursos? As empresas possuem recursos financeiros, num volume maior do que a pessoa física. As empresas possuem recursos humanos. Opa, apaguei aqui, sem querer. As empresas possuem recursos humanos, pessoas que podem se juntar, trabalhar em conjunto em prol desse objetivo maior. As empresas possuem
recursos intelectuais, pessoas pensando na demanda, na necessidade da comunidade, da população e como servir essa população e essa comunidade melhor. E as empresas possuem relacionamentos. As empresas têm clientes, têm parceiros que eles podem ser convidados para participar desse projeto de ação social em conjunto. Eu lembro até de um caso bem interessante, muitos anos atrás, acho que era 2018, 19, alguma coisa assim. Uma empresa parceira nossa, uma empresa que é da área de tecnologia, eles são um fabricante de uma plataforma de e-commerce e eles fizeram uma parceria com uma instituição que, durante o final de semana, se eu não me engano esse é o projeto, eles constroem casas. Os colaboradores dessa empresa participaram do projeto e foram lá construir as casas com as próprias mãos. Cara, a empresa se engaja com a ação social. Eu quero dizer, os colaboradores, eles se engajam com a ação social. Só que você, como líder, como empresário, tem a função de mostrar para a empresa que, olha, a gente está interessado em participar desse tipo de iniciativa e a causa que a gente se identifica é essa. E aí você convida os seus colaboradores para participarem dessa causa, mas a gente vai falar sobre cada ponto aqui com calma, um pouco mais de cautela, beleza? Então, o primeiro ponto aqui é por que fazer? Porque as empresas, elas têm recursos que viabilizam fazer esse tipo de iniciativa, se comprometer com esse tipo de iniciativa numa escala maior do que você na pessoa física. Obviamente você pode participar de alguma ação social na pessoa física, mas a mensagem que eu quero dividir com você aqui hoje é para que você não deixe a sua empresa de fora disso. Então esse é o primeiro motivo, mas tem mais. O segundo motivo é que trazendo uma ação social para dentro da sua empresa, você pode dar um significado, um propósito maior para o teu negócio. Eventualmente você tem um negócio que é uma commodity e você não consegue enxergar uma forma de dar propósito para o teu negócio, para o teu colaborador se sentir fazendo parte de algo que é transcendente, sabe? Alguma coisa que tem um significado diferente, que toca o coração dele. Ter um projeto de ação social na empresa pode dar esse significado, esse propósito maior para o negócio. Um outro argumento que eu quero dividir com você é que ter um projeto de ação social na sua empresa pode dar ao seu colaborador um senso de pertencimento maior à comunidade que a empresa participa. Então, eventualmente, a tua empresa está situada numa cidade, numa região, e o teu negócio ele não está diretamente relacionado às características, às demandas daquela região. Poxa, será que um projeto de ação social ele poderia dar à empresa um senso de pertencimento a uma comunidade ainda maior? Criar essa conexão? Esse é meu terceiro argumento. E o quarto, eu particularmente penso que uma empresa deve ter a missão de abençoar um povo, além de simplesmente abençoar os seus acionistas, colaboradores, clientes e parceiros. Uma empresa ela tem essa característica, essa vocação de abençoar um povo com aquilo que ela entrega de valor. Sejam os produtos que ela diretamente produz, fabrica, enfim, os serviços, mas especialmente a ação social que ela participa. Tá bom? Então esses são meus argumentos do porquê implementar esse projeto na sua empresa. Agora o ponto é, você pode estar se perguntando, Diogo, legal, gostei, eu tenho interesse, já pensei sobre isso, não tenho a mínima ideia de como implementar um projeto desse na minha empresa, não sei por onde começar. Bom, eu vou dividir com você como que a gente fez na nossa empresa e isso de alguma forma pode te ajudar a entender como que você pode fazer na sua, tá? Então, primeiro ponto é, comece pequeno, comece simples, mas comece. Você não precisa ter um projeto mega estruturado, com uma política super robusta e detalhada, com uma estratégia de ação social, com parcerias com órgãos governamentais e ONGs e etc. Não, você pode começar de forma simples. E eu vou te mostrar como que a gente começou de forma simples a partir de agora. Então, eu vou até ampliar aqui, ó, tem bastante texto e não tem problema você ler aqui junto comigo, mas me acompanha, não se perca, corrigindo aqui meu português, não se perca no vídeo.
Como que a gente começou? Lá em 2015, na verdade um pouquinho antes de 2015, que é esse tracejado aqui, eu fiz um vídeo pro YouTube que não tá mais no ar, graças a Deus. Eu tava extremamente desconfortável em ver esse vídeo. Não pelo propósito dele, mas eu não tinha conforto em falar com as câmeras. Eu era bem desengonçado falando com a câmera, assim. Não que eu não seja hoje, mas eu era bem mais no passado. E eu fiz um vídeo, tinha uma mesa, e coloquei nessa mesa uma série de alimentos, tinha de tudo ali. Alimentos, assim, que vão numa cesta básica. E esse vídeo ele tinha o objetivo de convidar empresários a participarem de um projeto de ação social no final do ano, onde a gente entregaria cestas básicas para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Sejam pessoas dentro das comunidades, sejam pessoas em situação de rua. E na minha cabeça, eu sou uma pessoa bem otimista e positiva, na minha cabeça ia literalmente chover empresários querendo participar do projeto. Eu lembro que a ideia era juntar empresários para contribuírem no total com 100 cestas básicas. Era esse o projeto. Bom, para minha frustração, até anotei aqui, ó, nosso começo, né, meu vídeo e a frustração. Minha frustração, eu não recebi, acho que nenhuma, talvez uma ou duas pessoas disseram que tinham interesse em participar, mas efetivamente, assim, alguém dizendo que se comprometeria com um valor ou com uma quantidade de cestas básicas, ninguém, pelo que eu me recordo. E eu fiquei extremamente frustrado. E eu fui contar para minha esposa sobre isso, e ela pegou e falou, bom, você queria entregar 100 cestas básicas, não conseguiu engajar ninguém. Isso significa que você não pode entregar nenhuma? Não. Começa com o que você pode. Você pode com quantas? Eu falei, olha, acho que a gente pode começar com 5 cestas básicas. Então ela falou, então começa. Bom, eu fui até meu sócio, compartilhei isso com ele concordou da gente se comprometer em entregar as cestas básicas mensalmente, começando com 5 cestas básicas. E lá a gente começou em 2015 esse projeto. A gente fez uma parceria com uma empresa que distribui cestas básicas, que é nossa parceira até hoje. Inclusive, essa empresa ela foi parceira de verdade, porque mesmo durante a pandemia, eles mantiveram para a gente o preço da cesta básica para que a gente pudesse colaborar, né, alimentar mais famílias com o mesmo valor. Mas eu te conto mais sobre isso mais para frente. O fato é que a gente começou com 5 cestas básicas. Então, Diogo, como que eu posso começar? Você pode começar assim. Dentro da causa social que você se identifica, começa de alguma forma. A minha causa social, a causa social que meu coração ardia e arde até hoje, é do alimento, da necessidade básica, de suprir essa necessidade básica da pessoa ter alimento na mesa dela, para ela poder alimentar a família, os filhos, e a gente começou com 5 cestas básicas. Eu particularmente aprendi ou me conectei com essa causa social através dos meus pais. Eu cresci entrando em comunidade junto com os meus pais para distribuir alimento. Várias vezes ao ano, eles enchiam o carro de alimento ou, eventualmente, até de brinquedo em épocas específicas, Dia das Crianças, Natal, e a gente entrava nas comunidades para entregar. Meus pais não eram ricos, meus pais eles não tinham abundância em recurso, mas eles enxergavam que mesmo com aquele pouco, eles conseguiam fazer a diferença na ceia de uma família, enfim, na refeição de uma família, e a gente fez isso a infância toda, eu, meu irmão, meus pais, e eu sempre tive paixão por essa causa. E foi essa causa que eu trouxe para dentro da empresa. Então eu não sei qual que é a tua, eventualmente a tua não tem nada a ver com alimentação e significa que você não possa fazer alguma coisa? Não, eu estou te encorajando a você fazer alguma coisa, começar hoje, ainda que de forma embrionária, pequena. Então a gente começou com 5 cestas básicas. E aí qual que foi a estratégia, meus amigos, minhas amigas? Eu queria que esse projeto ele crescesse. Eu não estava satisfeito entregando 5 cestas básicas, mas eu queria, de alguma forma, que o projeto estivesse conectado com o que a nossa empresa vivia, o contexto da nossa empresa. Então, eu propus para o meu sócio e para o meu conselho administrativo conectar o projeto de ação social com um indicador de crescimento da companhia, que na ocasião era a nossa receita recorrente mensal. Receita recorrente mensal, o teu faturamento, a tua receita, o teu lucro,
eu não sei qual que vai ser o melhor indicador para você. No nosso caso, a gente conectou ao crescimento da receita recorrente. E qual que foi a estratégia por trás disso? Toda vez que a nossa receita crescia, o nosso investimento em ação social e, portanto, a quantidade de cestas básicas que a gente comprava e distribuía todo mês, crescia junto. Então, se a nossa empresa dobrava o faturamento dela recorrente, a receita recorrente, o nosso projeto de ação social, ele dobrava de tamanho também. A gente conseguia entregar mensalmente para as famílias o dobro de cestas básicas. Então a gente conseguia, de alguma forma, impactar o dobro de famílias. Essa foi a estratégia. O meu conselho aprovou, os meus sócios aprovaram e com isso a gente começou a vincular o projeto de ação social ou o investimento nesse projeto com o crescimento da nossa receita recorrente. Aí tem um ponto aqui que vou abrir um parênteses aqui para você entender. Lá no site da ONU, Organização das Nações Unidas, eles listam quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável no mundo e tem lá no Brasil. No Brasil são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu confesso que eu não sou um especialista nisso. Eu tenho alguns amigos que são do setor, mas eu não sou um especialista. E por que eu estou te falando isso? Porque você não precisa ser um especialista no terceiro setor, você não precisa ser um especialista em ação para começar de alguma forma. O fato é que dentro desses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, existe o objetivo número 2, que é o de fome zero. E esse é o objetivo que a gente se conecta. O nosso coração, como empresa, como pessoa jurídica, está alinhado com esse objetivo. E esse é o nosso projeto. Então fica a dica para você acessar a página da ONU, visualizar esses objetivos e ver se de alguma forma você consegue conectar o teu projeto de ação social com um deles. Tá? Bom, deixa eu te contar como foi desenrolando o nosso projeto. Bom, a gente começou com 5 cestas básicas, tá aqui, entregues por mês em 2015. Hoje, meus amigos e minhas amigas, eu falo com o maior orgulho, alegria, prazer, satisfação que a gente consegue distribuir mais de 100 toneladas de alimentos anualmente através desse projeto. A gente começou com 5. Hoje são mais de 100 toneladas de alimentos distribuídos anualmente. E a gente desenvolveu 38 na verdade. São 38 parceiros e instituições que recebem essas cestas e nos ajudam a distribuir para diferentes populações. Então, são instituições de características diversas. Vou dar algum exemplo. Igrejas que levam esses alimentos para dentro das comunidades, ONGs que trabalham com alcoólicos anônimos. Enfim, tem uma série de iniciativas. Essas instituições recebem e nos ajudam a distribuir os alimentos para as famílias. São milhares de pessoas e suas famílias que são alimentadas anualmente pela nossa empresa. E a nossa empresa não é uma empresa de alimento. A nossa empresa é uma empresa de tecnologia. Eu estou falando isso para você entender que o teu projeto de ação social, ele pode, obviamente, estar conectado com o teu negócio, mas ele pode não estar conectado com o produto do teu negócio. Você entendeu? Mais de 100 toneladas de alimentos. Eu quero te encorajar a você começar o teu projeto hoje e daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, você voltar nesse vídeo e escrever, comentar aqui nos comentários pra gente o que aconteceu com o teu projeto. Esse é o tamanho do impacto que uma empresa ela pode causar na sociedade. Bom, qual causa social você se identifica e que você poderia apoiar com a tua empresa? Pode ser na área de educação, pode ser na área de moradia, eu dei o exemplo para você lá no começo do vídeo sobre isso. Pode ser com relação à água potável. Te dei como sugestão acessar o site da ONU, conhecer os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tem várias formas. Diogo, a minha empresa é muito pequena, ela não tem estrutura para se comprometer com um projeto como esse que você está dividindo. Tem como você participar do projeto de uma outra empresa? Tem como você se comprometer em participar de um projeto com uma outra empresa? Tem como você se comprometer em ter uma linha no seu orçamento, no seu planejamento orçamentário anual, de que você vai desembolsar, investir, alocar X% da sua receita, tantos reais do seu faturamento em ação social? Você consegue se comprometer com isso? Essa é a chamada desse vídeo.
O fato é, apesar da gente nunca ter se aproveitado disso, se você entender que faz sentido, as empresas que desenvolvem um projeto social, elas podem obter benefícios adicionais, além da visibilidade institucional por participar de um projeto. A gente nunca fez uma divulgação sobre isso, não me recordo da gente ter feito um marketing, alguma coisa nesse sentido. Esse vídeo não é um vídeo marqueteiro, eu nem estou falando o nome da empresa aqui. O objetivo não é colocar a empresa num pedestal, não. O objetivo é encorajar você a construir um projeto de ação social na sua empresa, entendendo como a gente começou pequeno e como a gente impacta hoje milhares de pessoas e famílias anualmente com esse projeto. Não é marketing. O fato é, mas se você quiser fazer, é uma decisão tua. Não é a cultura da nossa empresa, eventualmente não é um problema para você e você faz, tá tudo certo. A gente nunca fez. Mas o fato é, você pode se beneficiar de dedução de impostos, como imposto de renda, ICMS e IPI, construindo um projeto de ação social na sua empresa. Então, esses benefícios eles podem te ajudar a ampliar o orçamento para doações, enquanto reduz a carga tributária da sua empresa. Vamos recapitular o que a gente conversou aqui hoje. O generoso prosperará, aquele que dá alívio receberá alívio. É uma afirmação bíblica, não é uma hipótese, é uma afirmação bíblica. Eu estou te encorajando a começar de alguma forma, essa é uma forma. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso projeto de ação social, escreve nos comentários, eu posso dividir mais informações com você, ele está bem estruturado já há alguns anos, o nosso projeto. Escreve também nos comentários de qual região do país você fala, qual que é a demanda que tem aí no teu país, na tua região, e que eventualmente a tua empresa ela pode se conectar, ela pode servir, ela pode contribuir. E eu deixo aqui essa mensagem no final para você. As empresas elas podem abençoar pessoas e servir um povo. Coloque a tua empresa nesse lugar. Eu tenho certeza que você vai encontrar felicidade plena enquanto empreendedor. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê na próxima. Um grande beijo.